Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 19, versículo 11. Nesta noite eu quero falar sobre a vida que o diabo teme. Que tipo de vida o diabo teme? Que tipo de vida o diabo teme? Atos dos Apóstolos 19, versículo 11. Vamos prestar bastante atenção na leitura e prestar bastante atenção no culto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Espírito maligno são demônios, pessoas que estavam atormentadas com algumas enfermidades. 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, ou seja, respondendo na boca daquele rapaz, aquele demônio, disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, se assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Agora, no livro de Tiago 2,19. Livro de Tiago 2, verso 19. Aleluia. Livro de Tiago 2, verso 19, está depois do livro dos Hebreus. Se você prestar bem atenção na mensagem, você compreenderá o que nós vamos falar aqui nessa noite. Aleluia. Tiago 2,19. Vou ler. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui está, Senhor Deus, a Tua palavra, uma porção dela que nós acabamos de ler. E confiamos e esperamos no Senhor, que o Senhor ajude aos irmãos aqui de Igarapé, nesta noite de quarta-feira, 13 de julho de 2016. Abençoa cada um, Pai. Que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Que nós podemos, ó Pai, ter os nossos corações alimentados pela Tua palavra. Que possamos sair daqui melhores no nosso conhecimento, no nosso entendimento, na nossa compreensão. Deus, ajuda cada um. Abençoa, Pai. Dê-lhes saúde, dê-lhes força. Que o Senhor possa cumprir as Tuas promessas ao nosso respeito. A Bíblia diz, Pai, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do Teu nome, o Senhor estaria presente. E cremos nessa promessa. Mas temos a esperança e a convicção de que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra está aqui. Abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Deus abençoe cada um. Amém. Mais uma vez estamos aqui em Igarapé para a realização de mais um culto na presença de Deus. Deus abençoe os visitantes, Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa
abrir seus corações e assim Deus tratá-los como tratou conosco. É assim que nós cremos. Nós tivemos uma série de mensagens no mês passado, mês retrasado, nesse mês de julho, que já estamos indo para a quinzena. Tivemos muitas mensagens, tivemos batismos, batizamos algumas pessoas, alguns irmãos, batizamos irmãos das Assembleias de Deus, batizamos irmãos a Deus e Amor, batizamos irmãos da Igreja Maranata, batizamos algumas pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo bíblico e apostólico. Graças a Deus por isso, né? Tivemos alguns batismos nesses dias. Tivemos também mensagens importantes, mensagens que através da mesma tem assim dado aos irmãos e irmãs um conhecimento melhor, um entendimento melhor das coisas que estão acontecendo no mundo, na era, e diante das profecias, tanto as que estavam escritas nas Escrituras, como daquelas que o irmão Branham, o profeta para esta era, também havia profetizado. E, no entanto, fomos ricamente abençoados com muitos estudos, muitas mensagens impactantes, mensagens que foram bastante proveitosas a nível de conhecimento, a nível de entendimento e de revelação. Muito embora nós já temos a compreensão, o entendimento de muitas delas que nós citamos, mas sempre devemos estar repassando alguns estudos para poder termos mais uma ampla visão daquilo que já foi mostrado através do profeta. Nesta noite, como é noite de ceia, eu pensei em falar um pouquinho exatamente sobre a vida, né? Vida aqui que eu citei, eu estou falando de testemunho. A vida falada aqui, a vida citada aqui, é o testemunho, que é a coisa que o diabo teme. Não somente o testemunho, porque se a pessoa tem um testemunho, mas não tem a palavra por detrás dele, se ele não tem a palavra, porque Jesus, quando foi tentado por Satanás, nos dias nas quais ele estava no deserto, e ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando, Satanás lhe apareceu no final dos 40 dias. Satanás apareceu para tentá-lo. E Satanás aproveitou das circunstâncias pelas quais Jesus estava ali vivendo. Por exemplo, a fome. A fome é uma circunstância humana. E quem está com fome, naturalmente, quer comer. E Jesus, ficando 40 dias sem comer, Satanás, então, se apoderou desta, vamos dizer assim, dessa necessidade, e então apresentou uma proposta para Jesus Cristo sobre o seu propósito de estar aqui, se ele era realmente o Filho de Deus, que transformasse algumas pedras em pães e assim ele comeria e mataria sua própria fome. Na verdade, Satanás queria que Jesus usasse seu poder para fazer tal coisa. E Jesus não é uma marionete. Jesus não é uma marionete como as igrejas e denominações
ficam fazendo, né? Faz isso aqui, Jesus, faz isso aqui, Jesus, passa por aqui, Jesus, passa por aqui, e não sei o que, tem até um corinho, passa por aqui, Jesus, passa por aqui, e depois você queima ele, Jesus, e fica mandando Jesus fazer um monte de coisa. Não, Jesus não é uma marionete para ficar dessa maneira, sendo o seu nome surrupiado. E Satanás queria que Jesus fizesse algumas coisas na sua presença, apoderando-se da necessidade que ele estava passando. E aqui nós vemos na Escritura em que Tiago apresenta, Tiago está dizendo o seguinte: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque até assim o demônio, o diabo também crê e estremece. Os demônios sabem que há um Deus. O diabo sabe que há um Deus. O diabo sabe que há um, não três, não dois. As igrejas, o mundo religioso, as denominações, crê que há três. Um ser trino, uma trindade de três pessoas distintas, formando um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. E nós não vemos isso de lugar nenhum, de Gênesis, Apocalipse, essas expressões, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E, no entanto, Satanás, ele tem o conhecimento de que há um só Deus. Aí você fala assim, mas por que ele tem, pastor? Porque uma vez ele não era o diabo, ele não era Satanás. Ele era um anjo, um querubim protetor, ele vivia no céu. Ele vivia no céu com Deus e o restante dos anjos. Ele estava diante de Deus. Ele assistia a Deus, a Bíblia diz. E ele conhece muito bem, desde o céu, até que foi expulso do céu e tocado aqui na terra. Ele sabe que há um só Deus, que existe um só Deus, que não há mais de um, é só um. Não existe dois deuses, como os dualistas e as testemunhas de Jeová crê. Um Deus maior, um Deus menor, e sabe também que não existe três deuses, como a Igreja Católica crê, numa suposta trindade, como as denominações também creem. Ele sabe que há um só Deus, e por saber disso, ele crê e também estremece. Agora, nessa escritura, Tiago está dizendo o seguinte, olha, vocês que estão falando que creem em Deus, o diabo também crê. O diabo também é um crente. O diabo só não é um cristão, mas ele é um crente. Ele também crê que há um só Deus. E crendo em um só Deus, faz-te bem, e os demônios até estremecem só de saber que há um Deus e que seu nome é Senhor Jesus Cristo. Na outra escritura que nós tomamos, que foi Atos 19, nós vemos ali que havia um sacerdote, um príncipe dos judeus, Seva. E ele tinha 7 filhos, mas eles eram exorcistas que trabalhavam na linha dos judeus. E então, numa casa, havia um rapaz que estava endemoniado. Ele estava cercado de espíritos. E estes rapazes, filhos de Seva, filhos do sacerdote, vendo nas reuniões de Paulo que os espíritos imundos e malignos e todas as enfermidades eram expulsas através das mãos de Paulo, de sorte que até os aventais e panos eram tirados dele, colocados, de sorte que até os espíritos eram expelidos, eram expulsos, apenas tocando nas vestes, ou usando essas vestes. E esses rapazes, filhos do sacerdote, chamado Seva, tentando fazer a mesma coisa, pensou que poderia brincar um pouquinho com o nome de Jesus. Ou que poderia um pouquinho brincar com o testemunho de Paulo. E eles então foi na casa desse jovem que estava atormentado, endemoniado,
cheio de espírito. Eles foram lá e disseram, bom, se Paulo fez isso, nós também fazemos. Se Paulo fez aquilo outro, nós também podemos fazer. Se Paulo fez isso, se Paulo expulsou, nós também podemos expulsar. E eles foram lá. E quando chegaram lá, viu aquele rapaz, talvez babando, talvez rolando, talvez gritando, talvez uivando. Não sabe-se lá qual era o seu comportamento naquele momento. De sorte que eles, diante daquele rapaz endemoniado, disse, olha, nós esconjuramos. Esconjurar significa expulsar. Expulsamos a ti em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí, eles repetindo isso, talvez 2, 3 vezes, não viu nenhuma situação mudada. Aquele demônio, então, falou na boca daquele rapaz. Falou na boca daqueles rapazes, daqueles jovens, filhos do pastor. Que servo era um pastor, servo era um sacerdote. E então aquele demônio falou na boca daquele rapaz e disse, olha, eu conheço a Paulo e também conheço a Jesus, a quem Paulo prega. Mas e vocês, quem são? Quem é vocês? Em outras palavras, presta bem atenção, eles não tinham o que Paulo tinha. Eles não tinham nem a palavra e nem a vida que Paulo vivia. Quem está entendendo, irmão? Amém. Não tinha nem o que Paulo tinha, que era a palavra, e nem tinha a vida que Paulo vivia. O testemunho, a vida. Porque Satanás é o seguinte, se você falar assim, eu conheço a Escritura, Satanás também conhece. Eu digo, mas eu conheço a Deus, Satanás também conhece. Você diz, eu creio que há só um Deus. Satanás também crê. Aí eu digo, mas eu oro muito. Satanás não tem muito medo de oração, senão ele não ia tentar Jesus. Mas eu jejuo muito. Satanás não tem medo de jejum, senão assim, se fosse assim, ele não iria no 40º dia para tentar Jesus. Mas o que Satanás teme? Satanás teme o seguinte, ele teme uma vida de testemunho que por detrás é sustentada pela palavra. Os irmãos estão entendendo? Amém. Jesus tinha a palavra e tinha uma vida. Paulo, além de ter a palavra, ele tinha uma vida. Por isso que os demônios reconheciam a vida que Paulo vivia. Reconhecia o testemunho de Paulo. E além do testemunho, Paulo tinha a palavra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Paulo tinha a palavra. Jesus, sendo a palavra, ele também tinha uma vida. E então não adianta ter o conhecimento da palavra se nós não tivermos o testemunho que ela aplica. Não adianta nós termos o conhecimento das Escrituras, da mensagem, se nós não tivermos o testemunho pela qual ela aplica, né? É como diz, né? Viver um sermão, viver aquilo que você ouve, viver aquilo que você prega. Vocês estão me ouvindo, vocês ouvem o que eu prego, vive o que eu estou pregando. Eu estou pregando, eu devo viver o que eu prego, viver um sermão. Paulo chegou a dizer aos romanos, se eu não me engano, se tu que pregas que não deve mentir, mas mente, se tu que pregas que não deve roubar, mas rouba, se tu que pregas que não deve adulterar, mas adultera. Os irmãos estão entendendo? Então temos que viver aquilo. Então Satanás, ele tem medo de uma vida. Satanás não tem medo se você pula, se você grita, se você fala em línguas, se você profetiza, se você dança no espírito, se você... Satanás não tem medo dessas coisas. Satanás não tem medo se você ora muito, se você jejua muito. Não, Tiago disse bem claro, resisti firmes na fé, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Como é que se resiste o diabo? Você resiste o diabo com a palavra. É com a palavra. É com o que está escrito. É com o que está escrito. Jesus venceu o diabo com o que está escrito.
Satanás investiu nele 3 vezes. Ele fez 3 investidas em Jesus. E Jesus venceu pelo que estava escrito. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Então Tiago vem e diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Você se sujeita ao que está escrito, você se sujeita ao que está falado, você aplica o que está escrito, você aplica o que está escrito e falado na Bíblia. E quando você sujeita-se a Deus, que é a palavra, então o diabo fugirá de vós. Amém, irmão? Amém. Resistir o diabo na palavra, com a palavra, porque a única coisa que ele tem medo é da palavra revelada. E também uma vida que está manuseando aquela palavra. Se você é um crente, o diabo tem medo de você crer naquilo que você crê e também vive aquilo que você está crendo. Quem está entendendo, irmão? Amém. E ainda teme aquilo que você está vivendo. Então observe bem que por isso que nós temos essas muitas falsas, entre aspas, falsas, como se diz, falsas libertações, falsas conversões que nós vemos por aí, porque nós vemos que Satanás tem colocado muitos crentes no liquidificador e tem batido nelas e tem feito delas um monte de coisa. E, no entanto, elas mostram em si mesmas que não tem vida nenhuma, que não tem testemunho nenhuma. É um sal ínsipito que não serve para salgar nada, para temperar nada. É jogado na rua, as pessoas pisam no seu testemunho, como diz a Bíblia, né? E pisa no testemunho, pisa no testemunho. E o evangelho está dessa forma que está aí, escandalizado por causa de vidas que não combina com as escrituras. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então observe bem que a vida que o diabo teme é aquela vida que você está escondido detrás da palavra. Amém? Amém. Se você estiver escondido atrás da palavra, Satanás não te vê. Se você estiver escondido em Cristo, Satanás não te alcança. Se sua vida está escondida em Cristo, ele não te acha. Mas se sua vida não está escondida, é uma vida totalmente exposta para o pecado, exposta para o mundanismo, exposta para as coisas do mundo, então Satanás te achou. Então Satanás te descobriu. Mas se a nossa vida está escondida em Cristo, Satanás não nos acha, porque as nossas ações são feitas em Cristo. Amém, irmão? Amém. Então, veja, a vida que o diabo teme é uma vida que está amparada na palavra de Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre essa criatura, sobre esse ser, esse demônio, esse diabo, que uma vez não era o diabo, que uma vez não era um demônio, que uma vez não era Satanás. Vamos ver um pouco. O diabo, antes de se tornar um demônio, ele era uma criatura bendita de Deus. Ele era uma criatura bendita. Isso foi bem antes que Deus criasse a terra, que Deus fizesse os céus e a terra. Isso foi bem antes. Foi antes dele ser lançado na terra. Satanás não era ainda um demônio. Lúcifer era seu nome angelical no céu. O diabo, antes de se tornar um demônio, ele era uma criatura bendita de Deus. Ele era um ser ministrante. Ele era um querubim protetor e ficava à mão direita de Deus. À mão direita. Você sabia disso? Você sabia que Lúcifer, hoje então Satanás, hoje então Lúcifer, transformado nesta criatura terrível, Satanás,
ele antes era um querubim protetor, um ministrante, um anjo que estava à mão direita de Deus para companheirismo, diz o irmão Brana, para companheirismo. Observe que o profeta irmão Brana, ele explica na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 85, o profeta irmão Brana diz o seguinte: vocês sabiam que Satanás um dia foi co-igual com Deus? Sabe o que significa a palavra co-igual? Você sabia que Satanás um dia foi co-igual com Deus? Isso quer dizer o quê? Porque lá no céu, antes que Lúcifer se transformasse em um demônio, no diabo, em Satanás, antes que ele convertesse a essa criatura horrível, ela era uma criatura que sobressaía mais do que todos os anjos no céu, depois de Miguel. Hoje ele é a criatura mais horrível, mas lá no céu, antes da queda, ele era a criatura mais observada no céu, mais cintilada. Lúcifer no céu, antes da queda, ele era um querubim protetor, como disse Ezequiel, como disse Isaías. Ele estava à mão direita de Deus para companheirismo, ele era um ministrante. Então observe que depois de Deus, lá no céu, ele era o máximo em poder, em posição também, do que qualquer outro anjo. E ele conhecia muito bem a Deus, sabia do que Deus era capaz, quando Deus o expulsou do céu, de ser banido de lá, juntamente com os outros anjos. O diabo tem suas crenças, claro, ele espalhou um monte de crenças. Ele saiu por aí dando interpretações para as pessoas, dando interpretações e várias interpretações. Então o diabo tem várias crenças. Ele sabe mais do que todo o instituto de filosofia, teologia, seminário que existe no mundo. Satanás sabe mais. As coisas que ele sabe. Ele crê que há um só Deus e até estremece. Tiago 2,19. Ele sabe que o tempo dele está próximo. Ele sabe mais do que os crentes. Ele sabe que o tempo dele está próximo e os pecadores que estão em cima da terra não sabem que o tempo está próximo. Ele sabe em Tiago 2,19 que Deus é um, que há um só Deus. Ele sabe que o tempo dele está próximo. Ele conhece, Satanás conhece até mesmo os verdadeiros homens de Deus. Até mesmo. Olha só o que ele disse na boca daquele demônio. Conheço a Jesus e conheço a Paulo. Mas vocês eu não conheço. Ele conhece até os verdadeiros homens de Deus. Quem está entendendo? Amém. Conhece até os verdadeiros homens de Deus. Ele diz, conheço a Paulo e conheço a Jesus. Mas e vocês, quem são? Quem são vocês? Fim da história. Aquele demônio saltou no meio dos 7, mas pegou 2. Pegou 2 e arrebentou com eles e até tirou parte de suas roupas e saíram nus caminhando, correndo daquelas ruas e daquela casa. Que vergonha! E a Bíblia diz no capítulo 19 de Atos que aquilo foi notório a toda a cidade. Foi notório o que aconteceu. Aquilo virou notícia, noticiário em toda a região, o que aconteceu com os filhos de Seva, que eram filhos de sacerdote, filho de um pastor. Aquilo foi notório a todos o que havia acontecido. Então eles puderam perceber que não podia se brincar com o nome do Senhor Jesus e nem tomar o nome dele em vão. Quem entendeu, irmãos? Amém. Não podia tomar o nome dele em vão. E quantas pessoas hoje em dia tomam o nome do Senhor Jesus em vão?
Quantos dias, quantas noites, quantas horas, quanto tempo que as pessoas andam tomando o nome do Senhor Jesus em vão? Aplicam o nome dele para qualquer coisa. E Paulo chegou a dizer que aquele que profere o nome de Jesus Cristo deve apartar-se da iniquidade. Deve apartar-se da iniquidade. Porque no nome do Senhor Jesus há poder. Amém, irmãos? Amém. Há poder. E, no entanto, Paulo, quando disse isso, que aquele que profere o nome de Cristo, que sai proferindo, que sai dizendo, ele disse, olha, aparte-se da iniquidade. Vocês têm que se apartar da iniquidade, porque o nome dele é santo. Aparte-se do mal. Não misture o nome de Jesus com coisas banais. E a gente vê isso toda hora, né? Eu já vi, por exemplo, eu já vi mundanos, gente mundana, pecadores, falarem assim, hoje meu time joga, e o outro fala assim, será que vai ganhar? Se Deus quiser. O que Deus tem a ver com o futebol? Aí tá lá um jogador para bater o pênalti e lá, Jesus, ajuda o jogador. Toma o nome dele em vão toda hora. E o jogador vai lá, faz um gol e junta aquela rodinha de jogadores e todo mundo joelha e fala assim com os dedos assim, essa foi pro senhor, essa foi pro senhor. Ajoelha no meio do campo assim e todo mundo assim coloca os dedão para cima, é pro Senhor esse gol. Que palhaçada, que infâmia, que disparate. Proferindo o nome do Senhor Jesus Cristo. O pior não são esses que estão no campo de futebol. O pior não são esses que tomam o nome de Jesus em vão. O pior são os denominacionais, os assim chamados evangélicos, os assim chamados pentecostais, os assim chamados crentes evangélicos. Esses que são os piores. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 3, verso 1, ele diz, ao anjo que está na igreja de Sardes, se não me engano, escreve, eu sei as tuas obras, de que tem nome de que vives, mas estás morto. Tem nome de que vives, mas estás morto. Esse é o problema. Esse é o problema de crentes, de Bíblia debaixo do braço, e moças, e rapazes, e homens, e mulheres, adultos, velhos, crianças, que não se aparta da igreja, mas não se aparta da iniquidade. Não deixa a igreja, mas também não deixa o mundo. Não deixa a igreja, mas também não deixa o mundo. Leva o mundo lá para dentro da igreja. Aí nós temos mulheres que se dizem cristãs, cortando cabelo, usando esmalte, roupas curtas, saias rachadas, coladas no corpo, com brincos nas orelhas, com 1 quilo de batom na boca e outras coisas mais. Namoro escandaloso, uma beijação, namora com um, namora com outro, é uma prostituição, um adultério. E todas estas coisas, comportamento leviano, mundano, cheio de gírias e outras coisas mais. E depois tem ainda o pastor para ajudar eles ainda mais ainda, ensinando e pregando que Deus só quer o coração. Então nós estamos vivendo num tempo em que Satanás, ele não está com medo dessas pessoas. Ele não está com medo desses crentes, desses assim chamados crentes. Ele não está com medo. Presta atenção no que eu vou dizer. Se Satanás não teve medo de chegar até Jesus para poder tentá-lo
fazê-lo sair da palavra. Você acha que Satanás não vai entrar nessas igrejas, não vai entrar em nosso meio para poder fazer nós apartar da palavra, irmão? Você acha que Satanás não vai fazer isso? Você acha que o diabo não vai fazer isso? O diabo chegou diante de Jesus para poder tentá-lo fazer sair da palavra, sair da Bíblia. E essas igrejas, esse mundo todo, o que eles estão fazendo com as Escrituras? Estão lendo ao contrário. Estão lendo as Escrituras de cabeça para baixo. A Bíblia diz para fazer uma coisa, faz outra. A Bíblia diz para não fazer isso, mas faz outra. Estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. E Satanás, então, faz um carnaval evangélico com eles. Então, observe bem que a situação é terrível. Então, Satanás não está com medo dessas campanhas de sexta-feira, não está com medo dessas campanhas no monte, não está com medo de pegar esse sal grosso do Mar Morto, não está com medo de pegar essa terrinha que vem lá do Monte Horebe, não está com medo de pegar essa água que vem do Rio Jordão, não está com medo de nada dessas coisas. Não está com medo de nada disso. Satanás não tem medo dessas coisas. Satanás não tem medo de diploma de pregador. Ele não tem medo de diploma de bacharel em teologia. Ele não tem medo de carteirinha. Ele não tem medo de nada disso. Satanás teme uma vida. Amém, irmãos? Amém. É uma vida pautada nas Escrituras, pelas quais a Bíblia o protege. Pelas quais a Bíblia o protege. Quem está entendendo, irmãos? Amém. É igual você está na lei. Se você está certo na lei, a lei vai e te protege. A lei te protege. Quem está entendendo? Amém. Amém. A lei vai e te protege. Mas se você estiver errado, a lei não te protege mais. Em vez da lei te proteger, a lei te condena. Assim é o cristão, assim é todo cristão a cristã. Se você tiver uma vida e ela está pautada na palavra, a palavra te protege. Amém, irmãos? Amém. Jesus tinha uma vida e a palavra protegeu ele. Paulo tinha uma vida e aquilo era pautado e protegia ele. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então tem todas essas coisas. Existe todo esse manuseio, essa manipulação e assim por diante. Então nós estamos observando que Satanás ele tem medo de uma vida, mas que esteja pautada na palavra. Porque se eu conheço muito a mensagem, se eu conheço muito da Bíblia, se eu oro muito, se eu consagro muito, se eu subo no monte, desço o morro, subo o morro, como diz o hino, e se eu faço tudo isso, isso tudo é sacrifício, é claro, Deus abençoa, mas se a minha vida não estiver pautada nas Escrituras, Satanás não vai ter medo de todo esse sacrifício que eu fiz. Os irmãos entendendo, irmãos? Amém. Satanás não terá nenhum medo sobre isso. Por quê? Porque a palavra não me protege. Suponhamos que eu jejum 20 horas por dia. Sou um pastor. Suponhamos que eu jejum 5 horas por dia, eu leio a Bíblia 2 horas por dia, eu consagro 10 horas por dia, eu oro tantas horas por dia, e subo o monte da semana, e faço tudo isso. Eu estou fazendo um sacrifício que Deus agrada, correto? Mas e se eu sou divorciado? A Bíblia me sustenta? Não. Tá vendo como é que é as coisas, irmãos? Tem muita gente fazendo muitas coisas que são boas, mas a Bíblia não o sustenta. Mas a Bíblia não o protege. Mas as Escrituras não o protegem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Então o que acontece? Existem muitas mulheres, por exemplo, que são fiéis ao marido. Não vai para a cama com outro homem, não sai com outro homem, ela faz a comida, ela lava a sua roupa, ela passa a sua roupa, e nunca foi para a cama com outro homem, nunca traiu o seu marido. Ela fala assim, opa, eu sou uma mulher exemplar. E, no entanto, ela pega a sua Bíblia e vai para a igreja. Mas vai para a igreja de short, de bermuda, de calça comprida. E o que ela está fazendo? Ela pode ser fiel em tudo isso e tem boas qualidades para isso. Mas a Bíblia não protege ela. Quem está entendendo, irmão? Amém. Mas a Bíblia não protege ela. A Bíblia o condena.
Com todas essas virtudes, a Bíblia o condena. Vai ter muita gente cheia de virtude condenada no dia de julgamento. Terá muitos ministros e muitos crentes cheios de virtude, cheios de coisas boas. Isso é Bíblia. Não aparecerá lá em Apocalipse 20? Não expulsei em teu nome? Eu não curei em teu nome? Preguei nas praças em teu nome? Vai ter muita gente lá que tinha boas virtudes, boas intenções, mas condenava. Ou seja, a Bíblia, a palavra, não os protegia, porque eles estavam fora das Escrituras. Os irmãos entendem, irmãos? Então, quando é que você tem a lei a seu favor? Quando você está dentro da lei. Quando é que a lei está ao seu favor? Quando você está dentro da lei. Mas se você estiver fora da lei, a lei não te protege, a lei não te garante. Assim também é todo cristão. Todo cristão e cristã que estiver fora da Bíblia, a Bíblia não garante para ele. A Bíblia não o protege. Os irmãos entendem, irmãos? Então o diabo tem medo de uma vida. Às vezes nós fazemos pouco, sabe, irmãos? Às vezes nós vamos muito pelo lado do conhecimento, esquece um pouco da experiência. Às vezes tem muita gente que vai pela experiência, esquece muito do conhecimento. E assim vai. Então tem que ter um balanço, tem que ter uma diretriz formada, uma coisa mais centralizada, cheia de um, cheia de outro, cheia daquilo outro. É igual, por exemplo, em uma casa tem muitos utensílios. Uma casa tem fogão, tem geladeira, tem mesa, tem tudo, mas tudo no seu devido lugar. Então, é assim que acontece. É igual um corpo. Um corpo tem muitos membros, tem olhos, tem pernas, tem orelha, mas tudo no seu lugar e desenvolve tudo uma função naquele mesmo corpo. Assim também é os crentes. Nós temos que ter conhecimento? Tem. Mas também precisamos de experiência. Amém, irmãos? Amém. Temos que ter experiência? Temos, mas também temos que ter outra coisa. E assim, tudo dentro de uma junção, de uma ligadura. Vamos observar, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 8, se não me engano, observe que havia um rapaz que vivia numa caverna, num buraco. Ele era um rapaz que vivia na cidade de Gadara, onde a Bíblia chama do demoniado gadareno. E ali ninguém passava ali, porque aquele rapaz ferozmente agarrava as pessoas e era uma perturbação. E ele vivia ali dentro daquele buraco. Um buraco, parecia um animal. E aí, Jesus descendo ali naquela região, Jesus foi advertido de não passar por ali. Olha só as coisas. Advertido de não passar por ali. Jesus, não, eu vou, ué. Passo por ali, ué. Por quê? O que me impede de passar ali? Jesus foi até lá, onde o demoniado gadareno estava. E quando Jesus ia aproximando, o demoniado gadareno, mas saiu de lá de dentro da caverna, daquele buraco, mas numa velocidade ao encontro de Jesus. Mas saiu numa velocidade para poder agarrar Jesus, para poder jogar-se em cima dele. E quando chegou a distância dos 3 metros, mais ou menos, ele caiu no chão. Caiu no chão e como se fosse um imã segurasse ele no chão. Segurou ele no chão. E Jesus ficou bem parado, quietamente, olhando para ele. E os demônios falou na boca daquele rapaz: vieste nos atormentar antes de tempo? Vieste nos atormentar antes de tempo? Agora eu pergunto, Jesus falou alguma coisa? Jesus falou alguma coisa, irmão? Até então Jesus não tinha falado nada. Mas por que os demônios fizeram isso? Porque eles viram uma vida. Amém, irmãos? Amém. Eles viram uma vida. Jesus não tinha nem falado nada. Vieste nos atormentar antes de tempo? Ó, Filho do Altíssimo. Jesus nem tinha falado nada ainda. Jesus disse: cala-te. Qual é o seu nome? Disse: legião. Porque somos muitos. Uma legião são 2.000 demônios. Uma legião é 2.000. Tinha 2.000 demônios naquele rapaz. Cala-te. Se vai nos expulsar, não manda nós para aquele lugar agora, não.
Eu sei que vai ter o tempo nosso para chegar lá, mas não manda para nós lá agora, não. Tá vendo aqueles porcos? Manda nós para aqueles porcos. Jesus foi e permitiu. Agora, eu fico perguntando assim, irmão, aqueles porcos eram o ganha-pão daquele homem. Eu pergunto, será por que Jesus mandou ele entrar nos porcos? Sendo que o porcos era o ganha-pão daquele homem. Talvez aquele homem era um dizimista. Talvez aquele homem era até um desviado. Talvez aquele homem não era nem um crente fiel. Por isso que Jesus permitiu. Porque aqueles porcos eram o ganha-pão daquele homem. Vivia daquele rebanho. Matava, vendia, sacrificava, sei lá. Mas ele vivia daquilo. Agora eu pergunto, todo o sustento do homem foi embora, para o mar abaixo. Será porque Jesus permitiu? Talvez aquele homem não era fiel nos dízimos. Talvez aquele homem não era fiel na igreja. Talvez aquele homem era infiel em casa. Talvez aquele homem faltava muito de culto, faltava muito na igreja. E precisava de um pouco de atenção. E Jesus permitiu. Amém, irmãos? Amém. De sorte que Jesus permitiu. Porque se fosse um homem de Deus, fiel a Deus, Deus não mexeria no seu ganha-pão. Amém, irmão? Amém. Deus não mexeria no seu sustento. Deus não mexeria. Então você observa que Satanás tem medo de uma vida. Uma vida. Chegou a vida. Ih, chegou a vida. Quando chega a vida, os demônios vão embora. Não é chegar um pastorzão com um paletó, com uma bibliona e gordão. Não é isso, não. Não é chegar um pastor ali falando bonito e tal. Não é chegar um pastor pau soltando e pulando e gritando. Não, é chegar uma vida. Amém, irmãos? Amém. É chegar uma vida pelas quais Satanás treme, Satanás estremece, porque aquela vida está pautada na palavra. E tudo que ele faz dá testemunho, porque sua vida está detrás da palavra. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz, hipócrita, se o seu olho tem uma trave na frente, e você quer falar dos outros sobre determinadas coisas, tire primeiro a trave que está no teu olho e depois tire do teu colega. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Tem mulher errada dando conselho certo para mulher errada. Tem homens errados dando conselho certo para homens errados. Tem pessoas perdidas dando conselho para pessoas perdidas. Tem homens perdidos pregando salvação. Então, as pessoas não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. A Bíblia diz lá em Atos 5, se eu não me engano, 32, diz que Deus dá o Espírito Santo para todos aqueles que lhe obedecem. Amém? Para todos aqueles que obedecem. Obedecer o quê, pastor? Obedecer toda a palavra. Não obedecer parte da palavra, não. Obedecer toda a palavra. Obedecer toda a palavra. Porque toda a palavra de Deus é pura, conforme diz Salomão. E Jesus disse em São Mateus 4,4 que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos viver de porções somente? Vamos viver de um credo, de um dogma, de uma igreja? Não, aqui nossa igreja só crê assim. Nossa igreja só crê assim. Aqui nós não vai mais além disso. Na nossa igreja nós só crê assim. Aqui não vai mais além disso. Não. Aqui nós cremos em toda a palavra. Amém. Aqui nós aplicamos a doutrina dos apóstolos. Amém. Aqui nós cremos como os apóstolos cria. Aqui nós cremos como Paulo cria. Aqui pregamos o que Paulo pregou. Se Paulo pregou que a mulher não deve ser uma pregadora, nós também pregamos que não pode ser uma pregadora. Se não existe pastora, diaconisa, bispa, missionária, obreira na Bíblia, nós também dizemos a mesma coisa. Se os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, nós também batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se os apóstolos criam que há um só Deus e que seu nome é Senhor Jesus Cristo,
nós também pregamos que há um só Deus e que seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém? Se eles tomavam uma santa ceia, como o irmão Jorge e eles aqui vai tomar, com pão asmo, sem fermento, feito pela mão do sacerdote, sem fermento, que não é pão de padaria, não é pão sovado. Fermento aponta para o pecado. Se os apóstolos tomavam um pão na ceia, que é asmo, nós também pregamos a mesma coisa. Se eles davam vinho e não suco de uva, nós também damos vinho, porque não existe suco de uva na ceia, na Bíblia. Se a Bíblia diz que eles lavavam os pés depois que ceiava, nós também lavamos. Amém, irmão? Então, se nós estamos detrás da Bíblia, se nós fazemos o que a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que se pôr por mim diante dos homens, eu também os colocarei por eles diante do meu Pai. Amém, irmãos? Amém. Mas aquele que envergonhar de mim aqui diante dos homens, eu também o vergonharei diante do meu Pai. Então é melhor você estar ao lado da palavra. É melhor você ficar com a palavra. É melhor você crer na palavra. Esse é o problema hoje da era de Laodiceia. Esse é o problema hoje do mundo que nós vivemos, que eles preferem obedecer o que a igreja diz do que o que a Bíblia diz. Eles preferem dizer o que a igreja diz, preferem ficar com o que a igreja diz. Outro dia, pregando para um homem, ele falou assim, mas a nossa igreja não crê assim. Eu falei, escuta, meu amigo, escuta. Qual é o livro que vocês levam para a igreja para ler? Não é a Bíblia? Diz, é. Não é a Bíblia? Diz, é. Então como que existe alguma coisa? Aqui nós não cremos assim. Vocês não creem em tudo que a Bíblia diz, não? Vocês não aplicam tudo que a Bíblia diz? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vocês não creem na doutrina dos apóstolos? Vocês não creem na escritura de Efésios 2:20? Edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pé de esquina? Vocês não creem em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos? Vocês não creem em 1 Coríntios 3, verso 10, disse Paulo, eu, como sábio arquiteto, pus eu o fundamento. Amém, irmãos? Amém. E vem outro e após mim edifica. Mas olha como ele edifica. Observa como é que ele prega. Se ele pregar igual eu, aceita. Se não, não aceita. Ele disse lá em Romanos 2,16, vai ter o juízo e todos serão julgados de acordo com o seu evangelho. Romanos 2,16. Ele disse mais em Gálatas 1:8, mesmo que um anjo vos desça do céu, ou alguns de nós mesmos, vos pregar outro evangelho que vai além do que eu tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, Satanás não está preocupado com aqueles que não pregam o que os apóstolos pregavam. Satanás não está preocupado com a igreja que não aplica a doutrina apostólica. Satanás não está preocupado com as igrejas que não aplica a doutrina dos apóstolos. Qualquer igreja que não aplica e que não ensina o que os apóstolos ensinavam está nas mãos do diabo. Porque só existe uma doutrina. Amém, irmãos? Amém. Que é a doutrina dos apóstolos. Só existe uma regra de fé. É a doutrina dos apóstolos. Só existe uma maneira de sabermos como realizar um culto. De acordo com a doutrina dos apóstolos. Só existe uma maneira de como ordenar um ministro para o evangelho. De acordo com a doutrina dos apóstolos. Só existe uma maneira de posicionar a mulher na igreja. De acordo com a doutrina dos apóstolos.
Só existe uma forma de se batizar, de acordo com a doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Amém. Então, qualquer igreja que não aplica a doutrina apostólica e que não vive o que a Bíblia está dizendo, não vive de toda a palavra, Satanás não teme, Satanás não tem medo de nada disso. Não estão amparados pela palavra, mas pela graça de Deus, estamos aqui tentando obedecer toda a palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?